No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre como discernir as setas invisíveis que o maligno lança. E aí nós vamos abordar algumas maneiras em que ele lança essas setas. E eu já quero trazer aqui para vocês o nosso texto base, que se encontra no Salmo 91, versículo 5. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Esse é o nosso texto base, porque eu estava meditando sobre essa palavra seta. O Espírito Santo me trouxe uma compreensão maravilhosa e eu quero compartilhar aqui com vocês. Eu fui pesquisar o significado da palavra seta no hebraico e no grego. Significa flecha, dardos, projétil. Ou seja, uma arma lançada para te ferir à distância. Ou seja, a seta é algo que é lançado para te ferir, para te cortar, para penetrar. Penetrar. Preste atenção nessa palavra, penetrar. Olha que profundo esse versículo do Salmo 91 nos traz. Então ele está dizendo, não tenha medo das setas lançadas nem de noite e nem de dia. Então aqui ele está nos trazendo clareza dos tipos de setas. Ou seja, ele está falando de um ataque duplo. É um ataque que tem tanto de dia como também à noite. As setas. Tá, e o que são essas setas? A gente já viu que a seta é algo lançado para te ferir, para te cortar, para te penetrar. Mas o que seria essa seta? Vamos lá. Na minha Bíblia de estudo, ela tem textos cruzados. No Salmo 91, especificamente no versículo 5, ela faz uma correlação com o livro de Jó, capítulo 5, versículo 19, que diz assim, ó: de 6 angústias te livrará o Senhor, e na 7ª o mal não te tocará. Então, as setas malignas são angústias. Lembra que eu falei que ela te penetra? Então, as setas são angústias, aflições. E agora a gente vai destrinchar mais ainda essas setas. E aí nós temos as setas noturnas, que atuam na escuridão, atuam no seu momento de vulnerabilidade, que é onde você está vulnerável aos ataques, porque você está no seu momento de descanso. São ataques que vai atuar ali no seu inconsciente, sugestivos. E temos as setas diurna. Durante o dia, você está consciente. Então, esses ataques são claros e diretos. Você pode observar, você pode ver. Já os ataques noturnos são no seu momento de vulnerabilidade. Você está dormindo, você está inconsciente. Então, vai ser um ataque mais sutil, ataques sugestivos, principalmente através de sonhos. E agora, a gente vai destrinchar aqui as 3 principais formas dessas setas. Lembra que o significado da seta é penetrar? Então, existem 3 formas dessa seta penetrar em você. E a primeira delas, que eu quero destacar, é a por palavras. Setas lançadas através de palavras com o objetivo de te causar angústia, aflição. Só para ficar claro para vocês. Eu sou estudante de psicologia e eu estou estagiando. Durante esses estágios, eu vou fazer palestras às vezes, e em um desses encontros, eu fui com o meu preceptor palestrar, somente eu e ele, para uma turma de adolescentes. Ao final da palestra, teve uma mocinha que veio até a mim e disse assim, tia, vocês são namorados? E eu falei assim para ela, não, por quê? Aí ela disse assim, é porque vocês combinam tanto, são tão bonitinhos. Eu virei para ela e falei assim, chamei ela para pertinho de mim e disse assim, você sabe com quem que eu combino? Com meu esposo. E ele combina com a esposa dele. Nós somos casados. Eu tenho meu esposo e ele tem a esposa dele. E a mocinha saiu. E aí você pode pensar assim, Dayana, mas como que tu foi dura com essa menina? Ela só tava... Não fui dura. Isso foi uma seta lançada através de palavras para te penetrar, para te induzir. Lembra que as setas, elas são invisíveis, elas são sutil.
O inimigo é sagaz. Você é que tem que ser esperto para discernir as setas lançadas. Salmo 64:3 diz assim, ó: aguçam a língua como a espada e armam suas flechas. Essa palavra que ela lançou, vocês combina, era uma seta de sugestão, de indução, querendo plantar ali no meu coração. Lembra que o significado dessa palavra flecha tem penetrar? Então, ele estava tentando penetrar em mim uma sugestão para que eu desviasse o meu olhar, que é totalmente voltado ao profissional, para um olhar amoroso. E como que a gente quebra essa seta? Com a palavra de Deus, rebatendo. Não foi assim que Jesus venceu lá no deserto? Rebatendo com a palavra? A gente vence assim também esses ataques. Sutil, só que tá perceptível. Você rebate assim, igual eu fiz. Sabe com quem que eu combino? Com meu marido. Eu tô mostrando que eu discerni a seta lançada. A gente quebra essas setas com a verdade. Qual é a verdade? A palavra de Deus. Eu não tenho que combinar com outro homem, eu combino com meu esposo. A gente não tem que aceitar isso como verdade. O perigo mora quando você aceita isso como verdade. E aí, quando você aceita isso como verdade, você vai alimentar essa palavra. Isso vai causar uma série de emoções em você que vai gerar comportamentos e que vão levar à queda. O único objetivo é esse, te levar à queda. E agora a gente vai falar sobre o segundo tipo de seta, que é através dos pensamentos. Aqui é as opressões mentais. O inimigo vai tentar te oprimir mentalmente, colocando pensamentos que não são seus. E o interessante é que aqui ele sempre vai lançar pensamentos na sua mente na primeira pessoa. Como assim? Ele vai lançar pensamentos que não são seus, mas que vai ser na primeira pessoa, como se você estivesse pensando. Isso é um perigo. Por quê? Porque você pode acreditar que de fato é você que está pensando. E aí você pode pensar assim, Dayana, mas que confuso. Como assim não sou eu que penso, é o inimigo que pensa? E como que eu sei que é meu pensamento? É só você lembrar que o inimigo, o objetivo dele é te destruir, é te paralisar, é te levar à queda e frustrar os planos de Deus. Lá em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, tem umas palavras assim que me encantam, que o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, derrubando raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. E aqui também eu tenho um exemplo para dar para vocês, para ficar mais clara essa compreensão. E foi exatamente a partir dessas experiências que o Espírito Santo me fez ter essa clareza dessas setas. Eu estou cursando psicologia, só que esse nunca foi o meu sonho, nunca foi o meu desejo. Pelo contrário, eu tinha vontade de ser policial, já até tentei passar nas provas e tudo, não consegui. Então, esse era o meu desejo. Só que quando eu conheci a Cristo, Ele colocou esse desejo no meu coração de cuidar de pessoas. E com isso veio o anseio pela graduação de psicologia. E aqui estou eu fazendo psicologia. Então, eu sei que foi Deus que me direcionou para esse curso. Não é uma vontade minha. Foi Deus que me direcionou. E se foi Deus que me direcionou, é porque Ele tem projetos para mim que envolve esse curso ou esse conhecimento. E o inimigo sabe disso. O que ele quer? Ele quer nos paralisar. Ele quer frustrar os planos de Deus. Durante esse percurso, existiu diversos contratempos para me fazer parar, para me fazer desistir. Só que um deles, o maior deles, eu diria, foi esse ataque nos meus pensamentos, essa opressão mental. Como que se deu isso? A vida de dona de casa, mãe atípica, quem trabalha e ainda estudante universitária é bem corrida. Então chegou um momento que eu comecei a viver um caos mental e constantemente surgia pensamentos na minha mente do tipo, eu não tô dando conta, eu não tô conseguindo conciliar.
Eu tenho que desistir. E eu fiquei remoendo esses pensamentos e isso estava me causando muita angústia, muita aflição, porque eu não queria parar a faculdade, eu não queria desistir. Só que na minha cabeça eu não dava conta. Eu fiquei por mais de semana com isso. Chegou um determinado momento que veio aquele pensamento assim: ah, então você tem que abrir mão de alguma coisa. Ou da sua família, ou dos seus sonhos. Quando você tá ali opressa, você não consegue expandir seu raciocínio e compartilhar com ninguém, não. Você fica sofrendo ali sozinha essa opressão. E eu fiquei dias assim, até que chegou um dia que eu disse assim: bom, abrir mão da minha família eu não posso, porque a família é projeto de Deus. Então eu vou abrir mão dos meus sonhos. E aí quando eu decidi, quando eu verbalizei isso, então eu vou abrir mão dos meus sonhos, foi nessa hora que o Espírito Santo me deu um choque de realidade. Ele disse assim: você vai abrir mão dos seus sonhos? Não, você vai abrir mão dos sonhos de Deus. E nessa hora é como se todo o véu tivesse sido tirado da frente dos meus olhos e eu pudesse enxergar que aquele pensamento não era um pensamento meu, porque desde o início eu sei que foi Deus que me colocou nessa graduação, que é projeto de Deus que eu curse essa graduação. É por isso que eu digo que aquele pensamento não era meu, um pensamento de que eu não dou conta. Eu já dei conta até agora, por que eu não dou conta daqui para frente? Então isso foi um pensamento maligno, foi uma seta lançada no meu pensamento que me penetrou. E aonde está o perigo? Quando eu tomo isso como verdade. Mais uma vez, ele lança a seta. Se você toma como verdade essa seta, aí que mora o perigo. Porque você vai passar a agir de acordo com aquele pensamento, de acordo com o que aquela seta quer te destruir. Porque o inimigo, ele sempre vai lançar pensamentos na primeira pessoa. Como se fosse você que estivesse falando para você acreditar que é você. Porque se você toma isso como verdade, isso é perigoso. Então, são pensamentos injetados em nós, com o único intuito, nos convencer de desistir dos planos e sonhos que Deus sonhou para nós. Assim, como que eu sei, Daiana, que o pensamento não é meu e é um pensamento diabólico? Alinhe os seus pensamentos com a palavra. Aquilo que você está pensando na primeira pessoa está alinhado com a palavra? Está alinhado com os princípios bíblicos? E está alinhado com o que Deus tem reservado para você, com o seu propósito? Pronto, essa é a chave. Então, como que você vence isso? Com a palavra, com o discernimento e com a verdade que é a palavra de Deus. Então, nessa hora que o Espírito Santo falou comigo, você não está desistindo dos seus sonhos, você está desistindo dos sonhos de Deus. E os meus olhos se abriram. Aí eu caí em mim e eu repreendi. Eu repreendo em nome de Jesus todo ataque maligno na minha mente. Todo pensamento de altivez que está se levantando contra. E eu levo meus pensamentos cativos ao Senhor. Em obediência. E tu não vai conseguir frustrar o propósito de Deus para a minha vida. Vamos agora para o terceiro tipo de seta invisível. A gente sabe que Deus, ele fala conosco através de sonhos. Existem diversas passagens que nos comprovam isso. Mas o inimigo de nossas almas também tenta se infiltrar nessa dimensão. Pois o sonho é o momento em que a nossa mente racional, ela está desarmada. E aí esses sonhos, eles podem vir com uma indução emocional ou sexual. E o objetivo dessas setas, na grande maioria, é criar laços emocionais, abrir brechas ou, principalmente, contaminar o seu coração com desejos impuros. E aí você pode estar se perguntando, como assim criar laços emocionais e desejos impuros? O objetivo é sempre o mesmo: penetrar a sua mente e o seu coração, pois é dali que procedem as fontes da vida. Provérbios 4:23. Através dos sonhos, eles podem dar essa mesma sugestão. Você sonha com uma determinada pessoa e lá nesse sonho aconteceu algo, um envolvimento emocional ou até uma relação sexual. E aqui já entra aqueles espíritos sugadores de energia. Quando há esse envolvimento sexual, você acorda no outro dia extremamente exausta, cansada. Só que quando eles não conseguem que lá no sonho aconteça esse envolvimento sexual, eles tentam criar laços emocionais. Vai ser um sonho que você pode sonhar que está namorando com fulano,
que você viu fulano assim, que você viu fulano assado, para criar esse laço emocional, na tentativa de te induzir a criar pensamentos, desejos, com qual finalidade? Te fazer cair, te fazer tropeçar. A mesma coisa das palavras, te induzir ao erro. Então, esse tipo de sonho não é de Deus. Deus fala conosco através de sonhos, mas nesse tipo aí não é um sonho que vem de Deus. É uma atuação demoníaca. Como vencer isso? Primeiro, reconhecer que esse sonho não vem de Deus. Amanheceu o dia, teve esse sonho, já ora, já repreende. Porque isso já mostra que você discerniu espiritualmente o que está acontecendo. E não medite nesse sonho. Ah, eu tive um sonho tão bom com fulano de tal. Às vezes o sonho tinha uma conotação sexual ou um laço ali, um vínculo emocional muito forte. Não medite nesse tipo de sonho, porque se você tomar esse sonho como verdade, isso vai penetrar sua mente, seu coração e te induzir ao erro e te induzir à queda. E quando for dormir à noite, eu gosto muito de ler o Salmo 4. Eu digo, eu levo os meus pensamentos cativos ao Senhor, mesmo em sono. Então, aqui tá a estratégia para você vencer e discernir essas setas. É a vigilância, é a palavra de fé e a santificação. E conta aqui para mim, você tem sofrido por esses ataques? Você tem conseguido discernir essas setas invisíveis? Você já sabia sobre esse tipo de seta? Deixa para mim nos comentários. E agora vai a dica extra que eu falei que eu ia dar. Tenha um caderno de anotações. Eu tenho um caderno onde eu anoto todos os meus sonhos, sonhos proféticos que Deus me dá. A palavra, quando eu tô lendo a Bíblia ali, que Deus fala fortemente no meu coração, eu também anoto. Anoto o versículo, anoto a data e anoto o que Deus falou comigo. Por que que eu faço isso? Exatamente para quando vinha esses momentos de confusão mental, de angústia, de aflição, de dúvida, de medo, eu vou lá no meu caderninho de anotações e eu leio aquilo e aquilo me enche de novo e aquilo abre a minha mente de novo, me motiva de novo e me traz clareza espiritual novamente. E depois, se você fizer, conta para mim o que você achou.